E aí, pessoal, tudo bem? Gente, meu olho tá bem vermelho, né? Caramba, parece até que eu tava chorando. Mas é que ficar muito na frente da tela realmente é complicado pra mim. Vamos lá. Deixa eu te perguntar uma coisa. Será que a gente consegue aumentar o limite de 21 milhões de Bitcoin? Muitos vão dizer não, claro que não e tal. Nossa, esse óculos tá sujo. Essa é uma pergunta muito pertinente. Será que a gente consegue aumentar o limite de 21 milhões de Bitcoin? Essa pergunta, ela acontece muito. E existem pessoas que criam algumas explicações esdrúxulas para isso, do tipo, mas o Bitcoin, ele é divisível. Bitcoin é divisível até 8 casas decimais, se eu não me engano, né? E a menor delas, a menor unidade é o Satoshi. Então tem gente que fala assim: mas se o Bitcoin ele é divisível até 8 casas decimais, então eu posso fazer uma atualização, dividir ele mais ainda e vai ter mais Bitcoin para as pessoas. Isso é um raciocínio parcialmente correto. Se você dividir o Bitcoin em mais casas decimais, é possível que, à medida que ele vai ganhando valor, à medida que ele vai crescendo em valor, preço, né? As pessoas precisem de cada vez menos unidades daqueles satoshis ou daquela menor unidade para ter mais dinheiro. E isso vai fazer com que haja uma maior distribuição, pode ser, tá? Tô cogitando aqui. Se eu estiver falando besteira, me corrija, por favor. Mas pode ser que isso faça com que ocorra uma maior distribuição daquelas unidades de Bitcoin. Só que isso não necessariamente implica que vai ter um aumento na quantidade. A quantidade continuará sendo 21 milhões. É igual, um exemplo bem prático. É igual se você tem uma pizza. Você tem uma pizza de 8 pedaços, só que você quer que aquela pizza dê para 16 pessoas. Então você vai cortar a pizza em pedaços menores para que mais pessoas possam comer essa pizza. Só que elas vão comer quantidades cada vez menores, né? Uma quantidade menor daquela pizza. Mas continua sendo uma pizza. Você só dividiu ela em pedaços maiores. Então, esse raciocínio de que aumentar a quantidade de divisões decimais do Bitcoin vai aumentar a quantidade de unidades de Bitcoin é algo completamente errado. Só que aí tem uma outra pergunta muito pertinente, que é a seguinte: eu não tenho como mudar a quantidade de 21 milhões de Bitcoin porque isso está programado pelo código. Mas e se eu mudar o código? É uma boa também. Se você mudar o código, eu vou te dizer o que acontece. A gente tem algumas possibilidades. Possibilidade um: você muda o código para tentar aumentar a quantidade, o limite de bitcoins, só que isso precisa passar por uma aprovação, precisa passar pelo consenso da rede. Afinal, é uma rede descentralizada, existem várias pessoas, então precisa passar por um consenso. Esse tema, ele já aconteceu, tá? Esse tipo de coisa, ele já aconteceu com outras moedas antes. E isso gerou um fork, ou seja, gerou uma divisão. Por quê? Tiveram muitas pessoas, sim, que queriam que essa atualização acontecesse, mas tiveram também outras pessoas que não quiseram. Qual é o resultado disso? A maioria das pessoas quis que isso não acontecesse. Só que uma minoria significante queria que isso acontecesse. Então, eles foram lá e fizeram essa mudança, só que essa mudança gerou um fork, ou seja, uma divisão. Só que não foi um fork simples, foi o que a gente chama de hard fork na rede. Existem dois tipos de divisões na rede: divisões simples e divisões complexas. Vou deixar assim, né? Que é o que a gente chama de hard fork e soft fork. Quando a gente tem uma atualização na rede do Bitcoin, que ela é uma atualização significativa, mas ela não muda necessariamente muitos aspectos cruciais da rede ou do protocolo, enfim, a gente chama isso de soft fork. Um exemplo é a atualização Segwit, atualização Taproot. Então, essas atualizações foram atualizações significativas e a gente pode chamar elas de soft forks. Agora, se existem atualizações que elas são complexas e elas podem implicar
numa mudança muito grande da rede, do código, a gente chama ela de hard forks, que é o caso do Bitcoin Cash, ou o Bitcoin SV, que se chama Satoshi Vision. Essas mudanças elas foram tão complexas e significativas que elas mudaram aspectos cruciais do protocolo que fizeram uma nova moeda ser gerada. Então, já ocorreu essa discussão sobre mais unidades ou sobre mais escalabilidade, e isso acabou gerando um hard fork, ou seja, uma bifurcação na rede, uma atualização muito grande que gerou uma outra moeda, com mais limite ou com mais escalabilidade, com um tamanho de bloco maior, e por aí vai. Então, essa é uma possibilidade. A possibilidade de que você vai ter uma aprovação de uma quantidade significativa de pessoas, mas ela não vai ser o suficiente para ser a rede principal. Então, você vai acabar criando uma moeda diferente, vai acabar criando uma outra moeda com as mesmas ou parecidas propriedades do Bitcoin. A outra possibilidade é isso não acontecer porque você. Olha, eu vou te explicar. É o seguinte: as pessoas que fazem parte da rede do Bitcoin hoje, os full nodes, os verificadores, os validadores, né? Os mineradores também, eles têm um incentivo de fazer parte dessa rede por conta, dentre tantos fatores, da escassez. Então, o incentivo deles é que, ao longo do tempo, eles vão ganhando bitcoins, o Bitcoin vai ficando mais escasso, a inflação do Bitcoin diminui, porque ao longo do tempo ele não é emitido mais bitcoins, é emitido cada vez menos, a procura por bitcoins aumenta, mais pessoas estão procurando Bitcoin, ele vai ganhando mais valor. Então, mesmo que você tenha uma quantidade pequena, entre aspas, de Bitcoin, ao longo do tempo, ela ainda assim vai ter um valor significativo. Só que, se você for, ao longo do tempo, aumentando essa quantidade de Bitcoin, esse limite de Bitcoin, aquela pessoa que já acumulou, aquele minerador, aquele full node, enfim, as pessoas no geral que fazem parte da rede, elas vão perdendo dinheiro. Então, assim, para você fazer uma atualização que aumente o limite de Bitcoin, o limite de quantidade de Bitcoins, você precisa de uma aprovação da rede como um todo para que essa mudança aconteça. Só que essas pessoas, elas precisam concordar em, ao longo do tempo, perder o seu valor de compra para que essa atualização aconteça. Você acha que isso é fácil? Você acha que as pessoas elas estão acumulando há tanto tempo Bitcoin, estão trabalhando ali para gastando energia e tal, para poder acumular aquele Bitcoin, para simplesmente ao longo do tempo elas falam assim: "Não, agora eu aceito que meus Bitcoins valham menos". Claro que não, porque pelo menos nesse momento, nessa fase do Bitcoin que nós estamos vivendo agora, ele atende à necessidade de reserva de valor para a maioria das pessoas, se não para todas as pessoas, mesmo que por algumas vezes ele também atenda à característica de unidade de conta, de meio de troca. Mas a principal característica do Bitcoin neste momento é de reserva de valor. Então, aumentar a quantidade de bitcoins existentes implica em você ter a aprovação das pessoas para que o Bitcoin perca essa propriedade de reserva de valor ao longo do tempo. Porque se você vai aumentando, você vai inflacionando essa moeda, e a consequência disso é que o poder de compra das pessoas que possuem essa moeda vai diminuindo, porque essa moeda vai perdendo seu valor. Então é muito difícil você aumentar esse limite de 21 milhões. Então, pode aumentar o limite de 21 milhões? Olha, pode ser até que aconteça. Dá para fazer um código, dá para ter uma atualização, pode ser que aconteça, mas a probabilidade disso acontecer é muito pequena por conta desse processo de convencimento, vamos dizer assim, que você precisaria fazer, que você precisaria gerar nas pessoas, né? Você precisaria convencer elas a isso, ao longo do tempo elas aceitarem perder o dinheiro que elas acumularam. Então não é um processo muito fácil. Então eu diria que é difícil, quase impossível que isso aconteça. Então,
No geral, não, né? No geral, vamos dizer que não. Se alguém te perguntar se é possível aumentar o limite de 21 milhões, você fala assim, não, por conta disso, disso, disso e disso. Pode ser que no futuro isso aconteça? Pode ser, só que daí já não vai mais ser Bitcoin, porque vai perder as propriedades do Bitcoin que ele sempre teve. Concorda comigo? Então, não acredita. Então, pensa nisso, tá? Não acredita quando alguém fala que aumentar o número de divisões decimais do Bitcoin vai aumentar a quantidade. Isso não vai aumentar. E também não é tão simples assim aumentar o limite de quantidade de unidades de Bitcoin, porque você precisaria convencer a rede inteira disso que eu falei para você, que é de perder o seu valor de compra. Então, acho que é isso. Não tem muito o que falar sobre essa pergunta, mas é uma pergunta muito interessante, muito pertinente, que muita gente se faz e eis a resposta. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, me deem um feedback nos comentários e até a próxima. Tchau, tchau.